Vamos para mais uma série de vídeos sobre o Moodle. Essa videoaula tem por objetivo mostrar quais as opções que você tem para na hora de criar um fórum. Primeiro passo, acesse a disciplina onde você quer criar. Na verdade, aqui a gente já tem uma disciplina padrão sobre vídeos do Moodle e a sua disciplina deve ter mais ou menos esse formato se você escolher um formato em tópicos. Primeiro passo é ativar a edição para que seja permitido com que você acesse o Moodle com as opções de incluir novas atividades e recursos. Observem que, por padrão, toda sala de aula tem um fórum de notícias. Você pode até mudar esse nome desse fórum, mas não é um fórum que você vai poder fazer avaliação, escolher o tipo e colocar outras características. Esse fórum de notícias é padrão para todas as disciplinas no Moodle e ele serve para colocar as últimas notícias que têm destaque e relevância dentro do seu curso. Escolhendo adicionar uma nova disciplina, você escolhe a opção Fórum, clica no botão Acrescentar. Eu sempre costumo verificar todas as opções disponíveis para não me esquecer de nenhum detalhe. Então, o primeiro é o nome do fórum. Então, por exemplo, um Fórum Técnico 1, que vai tratar de assuntos técnicos dessa disciplina. E coloco uma breve descrição do que é esperado nesse fórum. Um fórum de discussão sobre o assunto, um assunto qualquer. Uma outra opção importante é você escolher o tipo de fórum. Bom, aqui cabe uma observação. Nós temos 4 tipos de fórum, ou 5 tipos de fórum diferentes que podem ser criados no Moodle. Por padrão, a gente utiliza o fórum geral. O que vem a ser um fórum geral? É um fórum de discussões amplas, onde o professor e os alunos podem abrir tópicos. Então, normalmente esse fórum é utilizado para grandes discussões em disciplinas que duram 2, 3, até mais meses. Um modelo mais simples desse fórum é um fórum de discussão simples, por exemplo, uma discussão sobre um assunto de uma semana, 15 dias, onde os alunos e o professor não têm a possibilidade de ficar criando tópicos. Então, essa discussão simples é para fóruns mais rápidos. Eu posso criar um fórum no padrão blog também, ou um fórum mais detalhado, que também exige uma duração maior, que cada usuário cria um novo tópico. Um tipo especial de fórum é o fórum do tipo pergunta e resposta. Esse fórum, os usuários, o professor quando cria o fórum, normalmente coloca uma pergunta, e os usuários só veem a resposta dos colegas depois dele ter feito a sua intervenção, depois dele ter dado a resposta para aquela pergunta. É muito interessante quando você quer fazer um questionamento direto sobre um determinado assunto e não quer que os outros estudantes vejam a resposta do colega. No nosso caso, a gente quer um fórum de interação entre os estudantes, vamos escolher o modelo geral, imaginando que essa disciplina e esse fórum tem uma duração um pouquinho maior do que uma semana. Bom, o tamanho de anexos que podem ser enviados e o número de anexos, de arquivos anexados, são colocados nessas duas opções. Eu não recomendo colocar arquivos muito grandes, porque existem outros tipos de atividades que permitem com que o estudante faça a postagem de arquivos. Mas um anexo pequeno e até 2 ou 3 intervenções com anexos pode ser colocado. Tem um contador de palavras que normalmente eu não utilizo, quando você quer pontuar os estudantes pelo número de palavras que eles escrevem. Eu acredito que vocês entendam que um fórum tenha que ter duas coisas, quantidade e qualidade. Esse aspecto de contador de palavras é a quantidade, e eu prefiro estar avaliando sempre meus fóruns pela qualidade das intervenções. Bom, a questão de assinatura e monitoramento, né? Então é opcional, não vou ficar recebendo mensagens automáticas desse fórum, né? Eu posso bloquear o número de mensagens, um usuário que mandou acima de 10 mensagens, eu posso mandar uma mensagem para ele, ó, você já fez muitas intervenções, mas eu costumo deixar isso em aberto, não tenho
tido problema com relação a isso. E essa parte de avaliações também é muito importante, que é você tem que escolher o tipo de avaliação. Se o fórum for avaliativo, ou seja, se ele valer nota, eu recomendo que a gente coloque uma avaliação máxima. E outro ponto importante que merece destaque é a questão da escala, ou seja, quanto vale o meu fórum? Se ele é um fórum avaliativo e tem nota, por exemplo, nos casos dos cursos padrões da rede ETEC, a gente diz que ele vale 2 pontos. Então eu coloco uma escala de 1 a 20 para que o professor possa colocar lá meio ponto, 1 ponto, ou seja, 5 ou 10 numa avaliação numa escala de 1 a 10. Outro ponto importante é a questão do período de avaliação, ou seja, qual é o tempo que o meu fórum vai estar disponível, a partir de quando eu vou estar considerando as intervenções e até quando. No meu caso, eu também deixo, como é um fórum geral, de longa duração, eu vou deixar que a avaliação seja feita sempre. Todas as intervenções eu vou avaliar. E por fim, não menos importante, se ele vai estar visível, ou seja, disponível já para os usuários interagirem, e se eu divido na minha turma em grupos. Nessa nova modalidade de disciplinas criadas no padrão da CGAD, a gente não coloca grupos separados, nem na disciplina, nem nessa modalidade de grupo dos fóruns. Basta salvar, então, que a gente vai poder ver esse meu fórum criado, esse fórum técnico, e como que seria a intervenção nele. Ou seja, eu acrescento tópicos a partir de uma discussão, começo através daquele assunto e posso fazer novas perguntas, novos questionamentos. Então, atividade da aula 1. Escreva resumidamente o que você entendeu de um determinado assunto. Então, do assunto da aula 1 ou da unidade 1 de estudo. Perceba que ele corrige um errinho e a partir daqui ele cria esse tópico no fórum. Opa, acabei esquecendo um errinho ainda lá de português. Mas é até bom porque eu posso verificar isso aqui e editar até minha pergunta se teve... Eu esqueci uma letrinha aqui. Nos primeiros 30 minutos eu ainda posso fazer as alterações e com isso todos os participantes podem utilizar esse fórum. Quando não aparece a opção de responder para os estudantes, é porque ou o fórum foi criado em grupos separados, ou a disciplina está em grupos separados, ou o usuário, na hora que foi incluído na disciplina, ele não tem o perfil de estudante. Bom, essa é a nossa primeira videoaula sobre fóruns, espero que vocês gostem e até a próxima.